Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, versículos de número 22 ao versículo de número 33. Como nós já temos estudado há um bom tempo, a carta de Paulo aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, mais especificamente, nós vemos Paulo ensinando doutrina. E nos outros capítulos nós vemos agora ele pegando essa doutrina e aplicando, colocando na prática. E é uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente. A teologia é algo necessário para a nossa vida. Todos nós somos teólogos, de alguma maneira. Porque diante dos dilemas da vida, nós precisamos dar respostas. E essas respostas, se não estiver centrada em Deus, vão ser respostas erradas para os dilemas. Para vencer os desafios, nós precisamos ter consciência do que Deus espera de nós, do que Ele requer de nós, porque senão nós vamos errar no nosso procedimento. Então não existe esse negócio de prática ser mais importante do que a teologia. Mas também não adianta eu saber teologia se eu não coloco isso em prática. Então todos nós precisamos ter noção daquilo que Deus espera de nós, do que Ele requer de nós, para que a gente então pratique no mundo. E hoje nós vamos nós vamos começar a falar sobre relacionamento conjugal. E eu digo que nós vamos começar, porque nós vamos ler esse texto, mas eu não vou terminar hoje o que vou começar aqui. O que vou começar, hoje. Mas nós vamos nos ater a esse texto durante esse domingo, no próximo domingo, e talvez um outro ainda. Porque aqui nós temos muita coisa para tratar. E até mesmo antes de explorar todo o texto, é importante que vocês mentalizem, gravem, anotem aí algumas coisas que são importantes vocês terem em mente, para que a gente assim consiga compreender e colocar em prática o que esse texto que nós vamos ler nos ensina, o que ele nos ensina. Então, vamos ler. E eu vou então trabalhando com os irmãos aquilo que eu gostaria que vocês levassem para casa hoje. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Preste atenção, versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Meus irmãos, como eu disse para vocês no início, todos nós somos teólogos e nós precisamos de teologia.
Nós precisamos de teologia para viver a vida. E casamento é teologia na prática. Primeiro, grave isso. O quanto você conhece de Deus vai julgar como você vai levar o seu relacionamento. O quanto você sabe a vontade de Deus e procura fazer a vontade de Deus, vai impactar diretamente a maneira como você trata o seu cônjuge e convive com o seu cônjuge. O ano passado nós tivemos 2 encontros, né, de escola para casais. No primeiro eu falei para vocês 3 coisas que talvez alguns que participaram possam lembrar ou ter anotado na casa de vocês ainda. E essas 3 coisas eu vou repetir hoje aqui, porque é importante que você tenha isso em mente. Se você puder anotar, usar o seu telefone, usar alguma coisa e tiver um papel, só não tire o desenho aí da sua criança, porque está aí, né, um desenho de casamento para eles pintarem. E lembra-se, então nessa semana você procurar viver e ensinar para os seus filhos a respeito disso. A primeira coisa que eu quero que vocês gravem aí, meus irmãos, é que a Bíblia deve ser o alicerce do nosso casamento. A Bíblia deve ser o alicerce do nosso casamento. Infelizmente, a maioria dos casamentos, estou falando de cristãos, estão alicerçados em outras coisas, mas não na Bíblia. É impressionante como que às vezes 2 pessoas crentes, quando elas brigam ou tem alguma coisa que acontece, a primeira coisa que pensam é divorciar. Muitos. Separar. Tem outros que lidam com os problemas de acordo com opiniões de outras pessoas. Ou opiniões de terapeutas. Enfim, tantas coisas. E muitos ainda até já ouviram falar o que a Bíblia diz a respeito sobre algumas coisas. Mas eles não alicerçam o seu casamento em cima do que a Bíblia nos ensina. E isso é um grande problema. Casamentos que estão alicerçados na palavra, com certeza vai ter Cristo como centro do seu lar. E isso muda muita coisa. Ou tudo, muda tudo. E nós vivemos em uma época em que nós temos seguido mais a cultura do que a Bíblia. E esse, então, é um grande problema. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Então, para um crente, o divórcio não deve ser opção. Não pode ser opção. Ah, pastor, mas o meu casamento está indo de mal a pior, não tem jeito, o negócio está complicado. Deus quer que mude. Eu sempre digo o seguinte, olha, Deus também não quer que o casamento permaneça do jeito que está, porque muitos usam os argumentos seguintes. Ah, pastor, o que é melhor, separar ou continuar do jeito que está? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O que Deus quer é que o casamento seja vivido da maneira correta. E nós vamos aprender sobre isso. Mas nós temos que colocar aqui na nossa mente que o divórcio não pode ser opção. Em nenhuma situação. Em Mateus 19, os discípulos perguntaram a Jesus, mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E Jesus responde para ele, por causa da dureza de coração. Ou seja, Deus permitiu, mesmo abominando, por conta que a dureza do coração do homem, do ser humano é tão grande, que naquele período, as mulheres estavam vivendo uma situação de miséria tão grande, por conta de divórcio, por conta do marido rejeitá-la, que Deus, para resolver uma situação terrível, Ele permite isso, mas por conta da dureza de coração. E Jesus deixa bem claro, não foi assim desde o princípio. Ou seja,
Não importa o porquê do divórcio, sempre vai ser por conta de dureza de coração. Porque se houver quebrantamento de coração, vai haver resolução de problemas e não vai haver divórcio. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente. Talvez você já tenha divorciado, já tenha passado por isso e tudo. Falou, pastor, e agora? Calma. Esse não é o pecado imperdoável, Deus perdoa, pede perdão. E fala, vou fazer diferente agora. Talvez isso aconteceu quando você não era crente ainda. Depois que você se converteu, as coisas velhas ficaram, eis que tudo ficou novo. Então, daqui para frente. Daqui para frente. Talvez você não casou ainda. Melhor, você precisa ouvir isso para você ver se você quer casar. Porque você... presta atenção. Se você quiser rejeitar alguém, você tem a opção de fazer isso antes de você casar. Depois que casa, não tem. Quando lá em Mateus 19, os discípulos falam, Senhor, mas então é complicado casar. Jesus fala para eles, assim, nem todos foram chamados para esse ministério, não. Casamento é ministério. Não é fácil, não. Mas preste atenção. Quem determina como deve ser? A Bíblia. Se o nosso casamento não estiver alicerçado na Bíblia, ele vai estar alicerçado na cultura, em opiniões, e ele não vai dar certo. Paulo, por exemplo, tem muita gente, já ouvi pessoas dando conselhos assim. Seu casamento está fazendo isso de ruim com você, tudo. Dá faz uma greve aí de cama. Já ouviram isso? Tem gente que fala isso. Faz uma greve aí de cama. Questão sexual. Isso é uma opinião. Deixa ele uma semana sem. Estou falando questão sexual, mas deixa ele uma semana sem. Tem gente que fala isso. Aí ele vai ficar bonzinho com você. Opinião bacana, mas não é bíblica. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? 1 Coríntios, você pode abrir aí, 1 Coríntios, você vê. Isso aqui é coisa mais complicada, né? Então tem que mostrar lá, porque senão... Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E semelhantemente a esposa a seu marido. Pastor, está falando nada de sexo aí. Não? Vamos continuar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Você tem noção do que Paulo está dizendo aqui? Eu não mando em mim. Quem que manda em mim no meu corpo? Nesse sentido, o meu corpo pertence a quem? A senhora Luciana. Por isso, quando ela me liga, eu falo, senhora. Minha senhora. É isso que Paulo está dizendo. Pastor, mas o senhor falou aí de privar, o que está falando? O texto diz, cada um dê ao outro o que lhe é devido. Agora vamos mais, olha só. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Olha, salvo, ou seja, é uma exceção. Talvez, se houver mútuo consentimento. Você está vendo? Exceção da exceção da exceção. E ainda tem mais. Olha as condições. Por algum tempo. Tem um limite. Por algum tempo. Para vos dedicardes à oração. Se um dia a Luciana falar assim, sem relacionamento sexual, é para orar? Não, então, de jeito nenhum. Não tem esse negócio. Isso é bíblico. Então, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Preste atenção, final do versículo 5. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu já digo para você, mulher, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, deixar seu marido, aí de
de greve é entregá-lo para o diabo. E tem gente que segue essas questões. Por quê? Conselho dos outros, opiniões dos outros. Mas isso que a Bíblia está dizendo é regra para nós como crentes. Sabe por quê? Porque o nosso casamento deve estar alicerçado na Escritura. Não é em outro lugar. Eu estou sendo bem claro com vocês, com uma questão bem polêmica, mas exatamente para mostrar para vocês que muitas vezes nós raciocinamos de acordo com a cultura e não de acordo com a Escritura. Aqui Paulo introduz um pensamento contrário à cultura da época. Porque quando ele chega aqui e fala assim, ó, a mulher não pertence o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido, natural. Naquela época isso era normal. Mas Paulo fala também que o corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher. Isso era revolucionário. E Paulo está dizendo que nós pertencemos um ao outro. Mas então nós precisamos pensar no outro antes de pensar em nós mesmos. Eu estou falando em uma questão, sexual. Mas nós precisamos pensar em diversas outras. O fato é, meus irmãos, que nós, aqui hoje, eu preciso que você mentalize isso, saia daqui entendendo isso. Se o seu casamento não estiver alicerçado na Escritura, não vai dar certo. E você vai deixar de experimentar coisas boas de Deus no casamento. Coisas boas de Deus no casamento. Aconselhamento pastoral é Bíblia. Em termos de relacionamento, não tem outra coisa. A Bíblia vai nos ensinar a viver de maneira adequada. Segunda coisa, anota aí. O seu casamento, então a primeira que eu disse, o seu casamento deve estar alicerçado na Escritura. E a fonte do seu casamento deve ser o Evangelho. Seu casamento deve estar alicerçado na Escritura e a fonte do seu casamento deve ser o Evangelho. Por que isso? Irmãos, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos a criação de Deus, perfeição. Final do capítulo 2, nós vemos Adão olhando para Eva e fazendo uma declaração maravilhosa. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Olha aí, recita isso para sua mulher hoje à noite. Maravilha. Adão louva, exalta a mulher. Capítulo 3, o pecado entra no mundo. A mulher é enganada, oferece para Adão, ele que tinha que cuidar dela não cuida, come. Deus chega e pergunta para Adão. Falei, aí Adão, como é que você sabe que você estava nu? E Deus faz uma pergunta. Você comeu do fruto da árvore? Qual a resposta de Adão? Comi. Em uma frase, Adão, olha o fruto do pecado. Olha o fruto do pecado. Em uma frase, Adão acusa Deus e a mulher que ele deu. Ele diz, a mulher que tu me destes. Essa foi a resposta de Adão. Ela me deu e eu comi. Já joga a culpa para ela, ainda culpa Deus, em uma frase só. Em uma frase só. Deus vira para a mulher, eu imagino que Deus falou assim, rapaz, com Adão não adianta conversar não. Já vou logo, a mulher. Pergunta para a mulher, o que a mulher faz? Eu errei? A serpente me enganou. Nessa hora eu sempre digo, a serpente deve ter olhado para um lado, para o outro, e falou, levei a culpa, não tem quem eu for, então o negócio é meu. Mas preste atenção, gente. Capítulo 3, pecado entra no mundo. O que Deus criou, essa perfeição, já não é perfeita mais. Quando nós vamos para o capítulo 21, 22 de Apocalipse, nós vemos o quê? Novo céu e nova terra, a perfeição novamente. Mas o que acontece entre os outros capítulos de Gênesis e os capítulos de
Apocalipse, os 66 livros da Bíblia. O que é, meus irmãos? É evangelho. Toda a Escritura mostra que o homem caiu e o homem precisa de um Redentor, o homem precisa de Cristo. Tudo na Escritura mostra isso. Portanto, a fonte do nosso casamento tem que ser o Evangelho, porque é no Evangelho que eu vou ter um real pensamento a meu respeito e um real pensamento do meu próximo. É no Evangelho. Eu durmo com uma pecadora todos os dias, e ela, do mesmo jeito, dorme com um pecador todos os dias. Por que você acha que tantas vezes você já falou assim, olha, eu vou fazer diferente, não vou magoar minha esposa, e a próxima palavra que você diz já a magoa? Quantas vezes a gente fala que vai fazer diferente e não consegue, porque nós somos miseráveis pecadores, que não conseguimos cumprir a nossa palavra. Mas o meu cônjuge também é assim. O meu cônjuge carece de Cristo Jesus, assim como eu também careço de Cristo Jesus. O seu cônjuge pode errar com você 50 mil vezes, quanto for. Jamais se comparará aos nossos pecados para com o nosso Deus. Mas Deus nos perdoou, Cristo nos perdoa. Por que nós não perdoamos o nosso cônjuge? Nós somos capazes de amar com o amor que Deus nos deu. Nós somos capazes de perdoar porque nós fomos perdoados. Nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro porque nós temos um exemplo de sacrifício que é Cristo Jesus. Nós somos capazes de servir um ao outro porque Jesus nos deu o exemplo de servir um ao outro. Se a fonte do nosso casamento for o Evangelho, tudo vai ser diferente. Mas quando eu não vou para o Evangelho, eu começo a permitir que os meus pecados atrapalhem o nosso relacionamento. E é interessante que muitas vezes a gente, até mesmo quando a gente tem razão em alguma atitude do outro, a nossa fala e a nossa atitude, ela é pecaminosa muitas vezes. Porque tem coisas que a gente não trata, né? Tem coisas que a Luciana fala para mim, ou fala, que eu acho ruim, eu acho errado, mas eu deixo para lá. Mas o dia que eu perco a paciência, aí eu desabafo, aí eu falo. Mas você faz isso, está errado. Eu posso até estar certo no sentido de que precisa mudar. Mas a maneira como eu falo, o momento como eu falo, a motivação porque eu falo, está tudo errado. E é fácil a gente fazer isso. É fácil a gente olhar para o outro e dizer, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer assim, você está errado nisso. É fácil enxergar os erros do outro. Difícil é enxergar os nossos. Mas quando nós trazemos Cristo para a nossa casa, quando Cristo é o centro do nosso casamento, quando Ele é mais importante do que tudo na nossa vida, tudo muda. Portanto, irmãos, o alicerce deve ser a palavra, a Bíblia. Deve ser a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso saber o que Deus requer de mim. E a fonte de tudo deve ser o Evangelho, porque é do Evangelho, é por meio do Evangelho que eu vou conseguir mudar o que eu preciso mudar, ajudar o outro a fazer o que ele precisa fazer, amar da maneira correta. E eu sempre vou entender que debaixo do mesmo teto tem dois pecadores morando juntos. Eu vou aprender a olhar para o outro com o amor que Cristo nos ensina. Eu vou aprender a perdoar com o perdão de Cristo. Eu vou aprender a resolver as dificuldades como Cristo nos ensina. Em terceiro e último lugar, nessa noite, eu preciso, mais uma vez, que vocês tenham isso em mente. Vão para casa com isso em mente. Porque
tendo essa noção, vai mudar muito a maneira de nós lermos e entender o texto de hoje, que eu já li hoje, nós vamos explorar domingo que vem. Eu disse então que o alicerce é a Bíblia, a fonte, o Evangelho, e o foco, o propósito, deve ser a glória de Deus. O propósito deve ser a glória de Deus. Preste atenção, irmãos. O homem e a mulher são importantes no casamento. Se não existisse os dois, não teria casamento. Mas eles não são a coisa mais importante. A coisa mais importante é a glória de Deus. E aqui mais uma vez para vocês, principalmente para vocês. Adolescentes aí, jovens, estão se preparando aí para casar, tem vontade de casar, quem namora aí, Mateus, Gabriel, Mateus e vários aí. Preste atenção. E vocês adolescentes que logo começarão aí, logo assim, né, daqui uns 10 anos, né? Rebeca, Sofia, Alana, né? Por aí, né? Preste atenção. Tem gente que casa. Por que você quer casar? Fala, nossa, ela é a pessoa da minha vida. Eu não vivo sem ela. Repreende, isso é laço. Você não pode viver sem Deus. Sem a pessoa você pode. Se você não casou ainda, você pode viver sem ela. Isso é idolatria. Ah, eu não vivo sem ela. Isso é idolatria. Não, vivo sim. Ah, eu estou apaixonado. Deixa de ser besta. Paixão cega. A paixão cega. Tem muitos que falam assim, ó, vai casar, quer casar. Chega, pastor, olha, ele é bonzinho, ele faz isso, ele faz tal coisa, tal e tal. Mas você sabe mesmo um defeito dele? Ah, ele só briga com a mãe, é bruto com ela. Eu falei, deixa de ser burra, menina. Se ele trata assim a mãe dele, que pôs ele no mundo, que faz tudo por ele, do jeito que ele quer, você acha que ele não vai tratar você do mesmo jeito? Acorda. Ah, então a gente casa, tem muitos que apaixonado. Não, mas ela é tão lindo. Não, mas é tão isso. Então, quando a gente vai casar, o propósito de você casar tem que ser a glória de Deus. Não é você, não pode ser o outro. Não pode. Tem que ser a glória de Deus. O casamento deve expressar a glória de Deus. Preste atenção, meus irmãos, versículo 32 do texto que nós lemos. Aí de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Os versículos anteriores, Paulo, ele faz uma analogia entre o relacionamento de Cristo com a igreja e marido e mulher. O marido deve agir para com a mulher como Cristo agiu para com a igreja, e a esposa agir para com o marido como Cristo agiu, ou como a igreja age para com Cristo. É um exemplo, certo? Mas preste atenção no versículo 32. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Mas que mistério? Paulo está falando do relacionamento marido e mulher. E aí ele diz, grande é esse mistério. Mas não é o mistério do casamento, não. Olha só. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Preste atenção. O mistério que Paulo está falando é o mistério de Cristo para com a igreja. Mas esse mistério, ele é revelado, ele é desvendado. Sabe onde? No nosso relacionamento, marido e mulher. Ao longo dos anos, Antigo Testamento, o povo de Deus não entendia esse mistério de Cristo e a igreja. Como era esse relacionamento de Cristo com a igreja?
Mas esse mistério foi revelado a nós. Paulo está exemplificando como é esse mistério. E é no nosso casamento. O nosso casamento precisa refletir a relação de Cristo e a igreja. Se ele não refletir a relação de Cristo e a igreja, ele não está correto. Você acha que quando Deus criou o casamento, ele estava fazendo isso prioritariamente, unicamente ou exclusivamente, ou principalmente por causa de nós? Não. Mas ele já visualizava, vislumbrava a relação de Cristo para com a igreja. Porque esta é a relação que mais importa. Uai, pastor, mas Deus cria a mulher não é para satisfazer o homem e automaticamente também vice-versa, o homem satisfazer a mulher? Isso é fruto da relação, mas não é o principal. E isso só vai acontecer quando o meu casamento refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Aí sim eu vou ter satisfação com a minha esposa. Aí sim eu vou ter um casamento feliz. Aí sim eu vou ter um casamento que vai trazer alegria para a nossa casa. Mas se isso não acontecer, desiluda. Não há felicidade no nosso casamento se o foco não for a glória de Deus. Tem que ser a glória de Deus. Os nossos filhos têm que olhar para nós, maridos, e enxergar em nós o amor de Cristo para com a igreja. É isso que nós vamos estudar domingo que vem. Tem que olhar para a esposa e ver o relacionamento da igreja para com Cristo. Se isso não acontecer, é interessante que eu vejo muitos pais tendo dificuldade no relacionamento por causa dos filhos. Aí a mãe ama demais ou o pai ama demais. Já tratei caso que tinha 10 anos que o menino estava dormindo no meio dos dois na cama. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Lugar de criança é no quarto dela. Não é na cama junto com os pais, nem no quarto. É na cama dela. Ah, dorme comigo que eu isso... Pelo amor de Deus, uma só carne é o seu cônjuge. O filho chega na nossa vida e vai embora um dia. Quem permanece é o cônjuge. Nós falávamos para a Sofia lá em casa, ainda pequenininha. Falava assim, ó. Você não joga um contra o outro aqui em casa, não. Que quem é uma só carne aqui, somos nós dois. Você chegou um dia e você vai embora. Deus me lhe falar isso para a criança? Sim. Mas e o amor? Preste atenção numa coisa. O seu filho, a sua filha, vai aprender a amar vendo vocês se amando. O seu filho vai saber o que é um papel de homem, de Cristo cuidar da igreja, marido cuidar da esposa. Ele vai aprender isso vendo você fazer na sua casa. A sua filha vai aprender a amar o marido vendo você, mãe, amando o seu esposo. Os nossos filhos, eles aprendem amor, não é eu amando ele, não. Mas sim, eu amando o cônjuge. É assim que funciona. Portanto, maridos, esposas, entendam isso. Eu posso estar falando aqui coisa que às vezes você está até chocado. Mas eu não estou falando nada aqui que não seja bíblico. E lembre-se, o alicerce do seu casamento tem que ser a Bíblia. Eu estou falando aqui, não estou desconsiderando que somos pecadores, pelo contrário, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Evangelho. É por isso que a fonte do nosso casamento tem que ser o Evangelho. E por último, como eu disse, o nosso foco tem que ser a glória de Deus. Pastor, mas
Eu estou sofrendo com o meu cônjuge por isso e por isso. Não importa. Pense o seguinte. O quanto Cristo sofreu para cumprir a vontade de Deus. Lembra que João, capítulo 6, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele fala lá que a vontade daquele que enviou é que ele não perdesse nenhum só. Mas o que eu quero destacar nesse versículo não é a questão aqui da salvação em si, mas é o que Jesus fez, o que ele enfrentou para cumprir a vontade de Deus. E é por causa disso que ele nos salvou. É por causa disso que nós experimentamos o amor dele. E meus irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida de enfrentar qualquer coisa para a glória de Deus, para cumprir a vontade dele. Então, no nosso casamento, nós precisamos enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando nós tivermos isso em mente, e esse for o nosso foco, tudo vai ser diferente. Tudo. Aí sim, nós poderemos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. 3 coisas: o alicerce, a fonte, o foco. O alicerce é a Bíblia. A fonte é o Evangelho. E o foco é a glória de Deus. Você consegue gravar isso? Você consegue ir para casa com isso em mente? E conversando com o seu cônjuge sobre isso? Voltar domingo que vem com isso em mente, para a gente ler o texto novamente. E aí sim explanar o que nós lemos hoje? Eu espero que sim. E se você talvez pense: pastor, mas eu já passou, não vou casar mais. Lembre-se, você pode ouvir tudo isso, entender tudo isso e ajudar outra pessoa. Então, o que nós estamos falando aqui serve para você também, que de repente já é viúvo. Ou se divorciou, não vai casar outra vez. Mas lembre-se, você pode aconselhar outros. É para você que não casou ainda, principalmente. Porque, como eu disse, ainda está em tempo de você tomar uma decisão. Quero ou não. Então, irmãos, vamos para casa com isso em mente. E voltarmos para que a gente entenda como é que deve ser o nosso casamento. E a gente conseguir colocar isso em prática. Amém? Vamos colocar de pé. Deus, nós queremos rogar ao Senhor que nessa noite ajude-nos, ó Pai, a entendermos o que foi dito aqui. Que a gente olhe para a Bíblia, Senhor, e busque nela tudo o que seja necessário para o nosso casamento. Se fizermos isso, eu tenho convicção de que ela será suficiente para eu resolver todos os problemas relacionados ao casamento. Senhor, que o Evangelho seja a fonte, para que eu possa olhar para mim, parar de ficar olhando para o meu cônjuge, olhando os defeitos dele, mas que eu consiga olhar no espelho, refletir comigo mesmo e ver os meus erros, porque o Evangelho faz isso conosco. O Evangelho nos mostra o nosso erro. O Evangelho nos mostra as nossas falhas e nos leva ao arrependimento daquilo que somos. É por meio do Evangelho que nós entendemos que temos força para ser diferente. E é por meio do Evangelho que eu sou capaz de olhar para o meu cônjuge com ternura,
com compaixão dos seus erros, dos seus problemas, porque eu sei que ele é pecador como eu sou, e que eu não mereço nada a mais do que ele, melhor do que ele, e que ele não é alguém menor do que eu ou pior do que eu, porque Cristo Jesus pagou o preço por nós dois, e chamou nós dois como pecadores. Então que o Evangelho seja de verdade aquilo que faz a diferença na nossa casa. Deus, e que a partir de agora, que o nosso foco seja o Senhor, seja a glória do Senhor, para que os nossos filhos vejam no nosso relacionamento a bênção, o mistério revelado do relacionamento de Cristo para com a igreja. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós, não aquilo que muitas vezes a gente vê no Instagram, no Facebook, ou as postagens bonitas por aí, mas vejam de fato a genuinidade de um relacionamento que subsiste para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a vivermos desta maneira. Capacita a tua igreja. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Quero só agradecer a todos a presença.